E é gostoso, né, quando a gente ouve as pessoas comentarem com a gente, né? Que nem aquela moça lá que mandou a mensagem. E o que fazer quando a gente perde um filho, né? E aí nós mandamos o podcast da Lana, né? Que passou por esse processo. E depois ela respondeu, nossa, como me edificou, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está sozinho no meio do processo. E a gente não está sozinho. Ou que só a gente passa aquela situação. Mas às vezes tem muita gente passando Sim. por coisa igual ou até pior, né? Do que a gente passa. Mas tem sido maravilhoso. E olha, gente, falar de Jesus é sobrenatural. Sim. Eu amo falar de Jesus, sabe? Falar da palavra, né? Falar da palavra dele. Esses dias, gente, eu tava comentando até com o pessoal. Esses dias eu sempre soube que Jesus era meu amigo, sabe? Mas esses dias, cada momento eu tenho mais certeza. Eu tenho uma certeza tão grande disso, sabe? Que a gente é parça de verdade, sabe? Não, nossa, eu gostei disso. A gente é parça. A gente é parça, cara. A gente é parça. Eu e Jesus, assim... O meu marido às vezes fala, Lé, dá um tempo. Eu falo, mas, Paulo, eu tô falando com ele. Gente, é um parceiro pra vida, sabe? Pra todos os momentos. Pra celebrar, pra chorar, sabe? E ter isso é um privilégio, sabe? Bem. E eu tava vendo isso na Bíblia. E o senhor falou isso comigo essa semana por 2 vezes. Eu acho que foi para que eu não tivesse dúvida. Eu estava voltando de São Paulo e eu gosto muito de ouvir a Camila Barros. E ela falou assim, o Senhor, Ele ama todo mundo, mas Ele tem os seus amigos mais próximos. Ele ama, mas Ele tem os seus próximos. Chegados, né? Os seus chegados, aqueles que são os seus íntimos, sabe? Eu também penso assim. Eu acredito nisso, sabe? Aí ela começou a falar, começou a ministrar aquilo. E ela trouxe a palavra lá dos 12 discípulos, né? Tinham 12, mas 3 estavam juntos. Um deitava no peito. Então, assim, o relacionamento, a amizade. E aí, é igual o filho nosso, né? Eu, por exemplo, tenho 3 filhos. Só que você sempre tem aquele filho... Um dos filhos, às vezes, um ou mais, né? Que é aquele mais carinhoso, que te abraça, que te beija, sabe? O meu filho caçula... Ele, assim, é aquele cara que ele gosta de ficar grudado, sabe? Aí, quando ele tá assim comigo, ele fica lambendo a minha mão, assim, sabe? Como que diz? Eu, para, Pedro! Ele, deixa eu te provocar, minha fofinha. Eu falo, não chama eu de fofinha. Deixa eu te... Entendeu? Então, assim, é aquele filho que gosta de estar perto, gosta de abraço, gosta de falar, sabe? Que tá o tempo todo, quando ele chega... que ele mora fora, aí a gente tá assim, ele fala assim, fala comigo, fala comigo, tá bom, vou falar. Não para de falar, conta outra história, vai contando essas histórias. Eu acho que Deus, ele olha pra gente, ele fala assim, fala comigo, eu tô aqui do seu lado, me conta mais uma história, né? Não é? Eu acho que é desse jeito, então assim... eu acredito que quando Jesus morreu na cruz, ele deu a salvação para as pessoas. Mas tem gente que ela fala, tá bom, eu sou salvo e ponto. Tem outros que se contentam com a salvação, sabe? Não quer ter a intimidade. Não quer ter relacionamento. Relacionamento com ele. E isso é bom, né? Ter o relacionamento. É a profundidade, né? Vocês falando aí, hoje de manhã eu fazendo devocional, e o Senhor me levou a uma reflexão muito interessante, que eu fiz a seguinte pergunta: vocês têm amigos? Aí eu perguntei de novo, se você respondeu que sim, os seus amigos te levam para onde? Para mais perto de Jesus ou para distante? Verdade. E foi baseado naqueles amigos que levaram o aleijado, né? Sim. A presença, porque lá no texto fala assim, que eles desejavam levá-lo à presença de Jesus. Só que a multidão os impedia. Mas eles deram um jeito, subiram até a sacada, abriram lá um vão no telhado e levaram. Então, é sobre isso, essa intimidade tão grande que nada, não tem obstáculo para que você esteja perto e que você leve a fazer algo por aquela pessoa. E Jesus, quando você fala dessa amizade, dessa intimidade, dessa parceria, é exatamente isso. Nada era obstáculo para que eles estivessem com Jesus. Até Pedro, mesmo negando, ele estava lá. Se escondendo por medo, porque... Por vergonha, né? Por vergonha, por tudo, mas ele estava lá
presente, né, se esquivando no meio do povo, enquanto Jesus era massacrado, era cuspido, ele estava lá. E quando o galo cantou a terceira vez, que ele olhou no olhar de Jesus, que ele lembrou daquilo que Jesus tinha, ele se constrangeu. O amor do Senhor nos constrange. Exatamente, porque não foi um olhar de acusação, assim, de acusação, de cobrança. Não, ele só estava falando, filho, eu estava te alertando sobre isso. Gente, se fosse a gente ia dizer, mas eu te falei que você ia me negar 3 vezes, eu te disse, né? Mas Jesus não é assim. Jesus, ele olhou e falou, eu te amo. Eu só queria que você já soubesse, já entendesse o que ia acontecer. Aí dá aquele constrangimento tão fundo assim, que chega a dar um negocinho. E é isso que a palavra traz para nós. E vamos aqui falar da nossa mulher, essa mulher tremenda também, que eu creio que ela se constrangia na presença do Senhor. Porque lendo assim, 1 Samuel 25, que conta da história de Abigail, é uma mulher que ela não só era formosa, a Bíblia fala que ela era formosa, casada com um homem maligno. Maligno. E olha, para falar maligno, você imagina esse homem, ele não só abusava emocionalmente, fisicamente, de todas as formas que você imaginar, e não era só dela, era de todos, porque ele era maligno. E aí, lendo sobre Abigail, quando Davi manda pedir, né, ali alimentos a Nabal, e Nabal fala, quem é Davi? Quem que é esse? E Davi já tinha protegido as terras de Nabal, seus gados e tudo mais, e mesmo assim, ele maligno que era, não queria nada com nada. E quando o servo vai até Abigail e fala, minha senhora, o Senhor mandou falar a Davi que não ia dar nada para ele. E provavelmente vai dar ruim, viu? Vai dar muito ruim. E aí você tá falando aí, agora eu tô pensando aqui. Se o servo foi até... Eu nunca tinha pensado nessa forma. Conhecia. E tinha acesso, sabia que tinha acesso e sabia que ela era sábia, que ela podia corrigir um erro. Exatamente. E é isso que me deixa assim maravilhada. A sabedoria dessa mulher. Que não deixou que os maus tratos do marido... sei lá, ela podia a malignidade ali, né? Podia ser ela aquela podia dizer, mulher que se escondia. Agora que ele até que era tão machucada que se escondia atrás dos seus machucados e ficava ali naquela autocomiseração aqui no sofá. Se vitimando, exatamente. Né? E aí não, ela simplesmente deixava ele de lado e vivia a sua vida com sabedoria, com o restante do povo. Porque você, quando tem uma identidade em Cristo, não depende do outro para ser quem é. Sim. Depende só de Cristo. E ela tinha essa identidade de mulher forte, segura, de saber o que fazer, mesmo que o outro que fosse um tolo. Sim. Né? E então, a história é maravilhoso. A história com Davi é uma história que a gente sabe. Quantas vezes ela não deve ter intermediado? É isso. Com as pessoas que trabalhavam ali para eles, né? E quantas coisas ela deve ter evitado. E isso se tornou público, ficou uma grande história e foi aí que ela ficou conhecida. Exatamente. Mas quantas vezes? E na nossa vida é assim, né? Tem muita coisa que a gente faz no secreto ali, no nosso, que a gente faz no intermédio, que não precisa nem ficar público. Exatamente. Porque a nossa vida de mãe, de esposa, eu achei até... Agora eu tô pensando aqui, a gente tá falando de Abigail e a gente não vai falar sobre uma mãe. Ela é mãe. Mas não, mas eu digo assim, a gente vai falar mais sobre a pessoa, sabedoria, né? E sobre a inteligência dela. Porque é isso que a gente precisa ser antes de ser esposa e ser mãe. A gente precisa ter sabedoria, ter a inteligência, a intimidade com Deus para falar, Senhor, o que eu faço agora no casamento? O que eu faço agora na maternidade? E eu achei legal que a gente vai fechar esse tema com uma mulher que não só foi mãe, não só foi esposa, mas antes de tudo, ela sabe temente a Deus. Né? E ela não pagou o mal com o mal. Sim. Sabe o que mais eu acho interessante de Abigail? Quando o servo vai até ela e fala tudo o que aconteceu, ela simplesmente, ela já toma para si a responsabilidade
já dá ordem aos servos para juntar tudo que Davi tinha pedido, que era 200 pães, não sei, era muitas coisas aqui, ó, 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, Eram 400 ovelhas, era 400 homens. 5 medidas de grão torrado, bolos, uvas e etc e tal. E ela já manda adiante e ela vai atrás. Porque ela primeiro manda o presente, depois ela vai seguir. E ela tomou para si, ela não acusou Nabal. Ela não foi lá e falou para Davi assim... meu rei, meu servo, aquele homem é um doido mesmo. Mata mesmo, né? Mata Pode só acabar com- ele. me poupa. Não. Acaba com o meu Ou problema. então mata todo mundo, né? Mata todo mundo e me deixe. E me deixe. Eu não tenho nada a ver com isso. Sim. Não, ela tomou para si. E ela falou, Senhor, me perdoe. Me perdoe. Eu não sabia que o Senhor estava precisando de algo. Eu não vi quando os seus servos foi lá. Olha só, que humildade dessa Ela trouxe mulher. para si a responsabilidade. Exatamente, e ainda foi humilde, sem acusação, sem pagar o mal, aliás, o mal mesmo com o mal, né? Igual você falou. Ela mas fez o bem, né? Porque fez a única o forma bem de você e- derrotar o mal é fazendo o bem. o bem. E ela não só para ela, para todos, né? Porque Davi fala, hoje a espada vai comer, todos vão morrer, Eu acho- todos. Não ia sobrar ninguém lá, nem nada, não ia sobrar nada.